Olá, hora do nosso encontro. Hoje nós trataremos de assuntos muito interessantes, que é sobre finanças, que as pessoas em termos, muitas vezes, pensam ser dinheiro apenas. Não, tem uma relação disso aí, a gente vai conversar sobre isso. O outro é, como anda seu direito versus o poder? O direito que nós temos poder também ou não? Trataremos desse assunto. Para você que está acessando a primeira vez o nosso canal, semanalmente estaremos trazendo assuntos do dia a dia, do cotidiano. Mas não assuntos que a gente vá procurar origem, culpados de forma alguma. Nós trataremos o que é que a gente, eu, você, sente em relação ao dia a dia com o acontecimento. Se você gostar do vídeo, dê o seu gostei. Se não gostar, não gostei. Não esqueçam de se inscrever, que muito vale para a gente, para o nosso canal. Vamos para o nosso primeiro assunto, que é sobre finanças. Muito se fala de finanças e a gente remete sempre como se fosse só dinheiro. Não é bem assim, né? Então, finanças, na realidade, é quando você tem uma gestão eficiente de gerir os recursos que você tem para pagar seus compromissos. Ou seja, assumir o compromisso, tem que ter o recurso para pagar. Se tiver, legal. Se não tiver, complica um pouco. Mas vamos dar uns exemplos práticos que é muito mais eficiente para o nosso bate-papo. Vamos lá. Vamos logo iniciar com os empresários. Vamos pensar nas empresas. Não empresários, empresas, tá? As empresas podem pensar assim: eu não quero pagar mais aluguel. Então tem que ter um imóvel próprio. Porque se tiver um imóvel alugado, vai ter que pagar. Simples assim. Eu acho que estou pagando muito imposto, quero pagar menos. Então venda menos. É tranquilo. Eu estou querendo não pagar a empregado, é muito dispendioso, tem muita coisa para pagar, então não contrate. Então, para o empresário, somos nós também, podemos dizer assim, mas vamos falar de empresas, tem que ter esse cuidado de gerir os valores para poder honrar seus compromissos. Né? Eu não quero, a compra que eu fiz, eu comprei demais. Sendo assim, eu não estou com condições de pagar ela, então compre de menos. De novo, finanças é a gestão e a capacidade que você tem de gerir o financeiro para honrar compromissos assumidos. Agora vamos trazer para a gente, né? Para a pessoa física, eu, você, familiares. Muito bem. Vamos para o exemplo prático. Imagine, você tem um cartão de crédito, né? Só que antes de ter, você diz assim: eu não quero pagar de forma alguma cartão de crédito mensalidade. Mesmo que eu compre, eu não quero pagar. Então, você o que é que tem que fazer? Não tenha cartão de crédito. Mesma coisa do empresário. Eu vou ter o cartão de crédito e vou pagar apenas a anuidade. Tudo bem. Então, você já assumiu o compromisso da anuidade. Então, você tem que gerir para quando chegar o vencimento da anuidade, você pagar. Simples dessa forma. O que é que eu chamo a atenção para a pessoa física? É a relação do risco. Quando você se nega a ter o cartão, risco zero. Quando você tem o cartão, já surge um risco pequeno, mas é o risco da anuidade. Tudo bem. Aí você diz: eu vou utilizar o cartão, mas vou pagar no vencimento. Perfeito. Você utiliza, mas sabe que precisa ter o recurso para pagar o cartão. Olha lá. Isso é finanças. Essa relação entre o disponível, o dinheiro propriamente dito, para honrar o compromisso que você provocou, que você assumiu. É desta forma. Vamos um pouquinho adiante para entender melhor. Ora, aí você chega o vencimento. Você paga, se você pagar, tudo bem. Mas vamos supor que você pagou com um recurso de outro compromisso. Água, luz, internet, qualquer coisa do tipo. O risco aumenta. Porque você consegue gerir bem o pagamento do cartão, mas já abriu uma inadimplência com alguém, com alguma necessidade básica sua. Percebe? Então, finanças é a capacidade de gerir os recursos financeiros versus as provocações que se faz. Vamos um pouquinho adiante para entender melhor.
Esse valor no outro mês, você diz, eu não vou mais atrasar outra conta. Eu vou pagar o mínimo do cartão. Olha lá, olha o que vamos começar a acontecer. Você paga o mínimo, significa dizer que o risco aumenta, porque sua dívida fica da diferença, e mais. Vamos supor, né, números hipotéticos, que com R$ 100 você comprou o bem. Se você paga o mínimo ou atrasa o cartão, na realidade você não pagou 100. Você pagou 100 mais o juro do cartão, que pode ficar caro o bem, que você nem está imaginando isso. Então, para a gente concluir o entendimento pleno do que é finanças, finanças é isso, apenas você ter cuidado com o que você provoca. Provocou, tem que ter os recursos para pagar. Provocou, precisa dos recursos para pagar. Senão, pode trazer alguma dificuldade na sua vida, alguma situação de constrangimento. Tá certo? Então, finanças, vamos gerir bem nossas finanças. Assumir o compromisso, tem que saber que vai contar com recursos para honrar o compromisso assumido. Simples assim. Não precisa nem fazer cursos que oferecem tanto. É só isso. Só ter essa consciência. Agora o assunto principal. Direito e poder. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, porque nós temos uma situação de entendimento de que todo direito que nós temos, direito eu tenho que conquistar. E não é bem assim. A gente vai falar sobre isso, tá certo? Direito, minha gente, é para todos. Todos nós temos direitos. Poder para poucos. Então a gente precisa refletir isso para não sofrer com algumas situações que a gente acha de injustiça, tá? Apenas tentar corrigir, contribuir com as pessoas, com os órgãos públicos, alguma coisa do tipo. Vamos começar o entendimento de forma bem simples, básica. Vamos supor, você tem um amigo e ele chega, eu estou precisando de R$ 100 emprestado. Aí você diz, olha amigo, eu te empresto, mas você precisa me devolver daqui a 20 dias. E marca uma data lá. Perfeito. Aí eu pergunto a vocês, de quem é o direito de receber o dinheiro? De quem emprestou. E de quem é o poder de pagar? Do amigo. Então veja, se o amigo chegar no dia e disser assim, olha, amigo, eu não tenho R$ 100 para te pagar, você não vai receber. Ué, mas eu não tenho direito? Tem, mas o poder é do outro. Interessante isso. Então a gente precisa refletir sobre direito e poder. Sempre vou dizer a vocês que nosso direito, o poder é do outro. Eu vou um pouquinho mais adiante, tá? Vamos lá. Eu peguei aqui umas situações, inclusive na Constituição brasileira, né? Então, para a gente refletir direitinho, certo? Um dos itens diz assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisas, senão em virtude de lei. Ou seja, é muito amplo isso. Se não for lei, significa dizer que eu não sou obrigado a fazer. Mas será? Vamos pensar aqui. Os leitos de hospitais. Eu tenho direito? Não é um direito que eu tenho? E por que, se a lei diz que eu tenho direito à saúde, que morrem pessoas nos corredores? Não é? Como é que a gente entende isso? Mas não é o direito? De quem é o poder? O poder do outro. Que faz se quiser. Muito bem. A casa. Está lá, escrito. A casa é asilo inviolável do indivíduo. E ninguém nela pode penetrar sem consentimento. E o que a gente vê na mídia indireta, esses arrastões, o pessoal entra nas casas. Ora, não é um direito ser inviolável? E o poder de quem? Segurança pública tem que me ajudar nisso, tem que nos ajudar, tem que ajudar o povo. Não é verdade? A gente precisa disso. Para poder, torna a dizer, direito eu vejo como de todos. Nós temos direitos. Mas o poder do outro, de fazer ou não. Vou adiante. Idosos, né? Que eu me incluo no meio. Os idosos têm duas situações lá no Código do Idoso, na legislação do idoso, que diz: não deve haver discriminação. Aí eu pergunto a vocês,
Vocês já viram alguma situação de reclamarem que o idoso foi discriminado em algum lugar? Todos os outros comportamentos sociais a gente vê todo dia na mídia. E os idosos? Para quem não é idoso, fique sabendo, nós idosos olham para a gente às vezes pensando que a gente nem entende onde é que está. E não é bem assim. Diz também para os idosos, sabe o quê? Atendimento prioritário no SUS. Atendimento prioritário. Essa semana eu estava vendo uma reportagem que o idoso não foi atendido e morreu. E aí? Não é o direito dele atendimento prioritário? E o poder de quem? Por que o poder sempre é maior do que o direito? É uma pergunta que eu faço para a gente refletir durante a semana. Vamos refletir durante a semana. Veja que contradição. As crianças também têm direito à vida e à saúde. Ora, se chega num local, tem uma criança para ser atendida e tem um idoso para ser atendido, os dois têm que ser atendidos, é o direito deles. E aí? Há uns 20 dias, uma criança, inclusive de pessoas próximas, foi a óbito, o atendimento. E agora? Não é o direito à saúde? Não é? A gente tem que ver quem anda com poder sobre a gente, né? Para a gente saber até a quem a gente dá poder, não é verdade? Mas vamos adiante. O direito, gente, é nosso. Nós temos direitos. Se vocês, principalmente que pessoas que acessam mídia, vai procurar lá, são diversos os direitos. Estatutos, lei, Constituição, os direitos estão lá. O problema é a convivência do que você tem direito para o poder do outro que exerce sobre seus direitos. Pense nisso, pense bem essa semana. De Natal, Rio Grande do Norte, Rinaldo Negromonte.